Vamos lá. A introdução, eu quero dar uma breve explanada na introdução. A introdução diz assim: na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, quesito da prática, né? Mas é porque o tempo, né? É porque às vezes o tempo já nos espera. É 1 hora só, é coisa rápida. Então vamos lá. Na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade, criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão de Deus que lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo no aperfeiçoamento deste. Leiamos a Bíblia, oremos, vigiamos noite e dia, evangelizemos, exercemos o amor cristão. Em suma, potêssimo de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológica e física. Irmãos, quero só falar um pouco aqui dessa introdução. O autor, o escritor, ele vem mostrando aqui para os leitores da revista, para a igreja, vem mostrando o que o homem pode estar fazendo com os seus atributos. O que o homem pode estar fazendo. Aí, alguns pontos aqui me chamou a atenção a respeito dos atributos do homem e que estudaremos. Então, eu estava estudando em minha casa os princípios do atributo humano: a espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Então nós já estudamos sobre e conhecemos um pouco que o homem ele é antropológico. O homem foi criado para poder exercer um ministério terreno. E também após a criação do homem, o homem hoje em dia aconteceu muitas mudanças dentro da civilidade, dentro do meio, o homem. Então nós podemos entender e compreender que a espiritualidade é algo que é muito importante para o homem. O homem ele é um ser terreno e também um ser celeste. E podemos observar aqui que há uma preocupação do escritor com os atributos do homem. Há uma preocupação do escritor, ou de Deus, com os atributos do homem. Então o que veremos dessa lição aqui é que o que Deus entregou o homem no Éden, até hoje o homem continua. O homem tem que continuar fazendo aquilo que Deus lhe entregou no Éden, que é o trabalho, cultivar a terra, porque nos dias de hoje o homem ele está mais no centro do que Deus.
Às vezes o homem está mais no centro das coisas dessa terra do que Deus. Então Deus, às vezes o homem tem que se preocupar em sair do centro e deixar Deus no centro das coisas. Eu estive observando dentro dessa introdução do que o comentarista vem trazendo para nós, que o pecado, a queda do homem, ela não frustrou os planos de Deus. Não, de forma nenhuma o pecado pôde frustrar os planos de Deus, porque Deus é um ser eterno e poderoso. Os planos, o pecado não pode tirar os planos de Deus. Então, uma introdução aqui dessa lição mostra para nós a respeito do atributo do homem, é a racionalidade. Que o homem, Deus fez o homem racional. Deus fez o homem para raciocinar. E nós podemos observar isso ali em Romanos 12, que está escrito que rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável a Deus, e que apresente a Deus um culto racional. Então os nossos cultos não podem ser mecânicos, porque tem muitos cultos nos dias de hoje que são mecânicos, é muito mecanismo, é cultos mecânicos demais, porque às vezes você chega num culto e já sabe o que vai acontecer. Os cultos não podem ser assim. Os cultos tem que haver novidade, tem que haver novidade no meio do povo de Deus. Nós já chegamos aqui às vezes sabendo o que vai acontecer, mas o comentarista vem trazendo para nós que isso aqui é um atributo do homem, racionalidade. O homem tem que raciocinar, porque o homem é racional, o homem não é irracional. O irracional ele vive fora da sociedade, mas o racional não. O racional ele foi formado por Deus. Deus é que formou o homem racional. Eu quero dizer para os irmãos que esses atributos aqui que o comentarista trouxe nessa lição, ele é muito importante, que às vezes nós temos esquecido um pouco desses atributos. Às vezes não é lembrado esses atributos humanos. Então aqui é racionalidade, é sociabilidade, liberdade. A sociabilidade, o homem, como ele é antropológico, Deus criou o homem para poder viver no meio da sociedade, com todo respeito. Então nós podemos, isso aqui é a introdução. Aí vem a racionalidade, vem a sociabilidade, liberdade e a criatividade. Hoje estava conversando com um amigo e falando para ele que o homem está preocupado com aquilo que a ciência cria ou que ele também cria. O homem está se tornando o centro da criação agora. O homem é o centro. E deixando às vezes de voltar ao coração a Deus, a mente a Deus, para compreender que Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo e de todas as coisas. Então aqui dentro da introdução também mostra para nós a criatividade do homem. Os irmãos compreendam que quando Deus, o Espírito de Deus tomou um homem por nome de Abezalel. Eu acho que vocês conhecem muito bem o Abezalel. Acho que Abezalel é o nome dele. Que o próprio Deus encheu ele de conhecimento e de sabedoria para construir a arca, né? A criação ali foi o próprio Deus que deu sabedoria a ele para criar aquilo. O que ele fez ali, o que ele criou, foi para Deus. Às vezes o homem está fazendo as coisas muito voltada para ele. E o retorno
O homem faz as coisas pensando no retorno. E nós não temos que fazer as coisas para Deus voltar pensando no retorno, no que irá de nos beneficiar. O homem tem que fazer as coisas pensando em Deus, e que o retorno que o homem tem que pensar é naquilo que Deus nos fez, nos prometeu. Aquela promessa que Deus nos fez. Então nós devemos pensar no retorno terreno, devemos pensar no retorno celestial e naquilo que Deus nos prometeu. Quero pedir ao presbítero Alexandre para ler o item 1 aí, fazendo favor. Esse que é o ponto 1, né? Paz do Senhor para os irmãos, bom dia. Nós vamos estar lendo aqui o ponto 1, a espiritualidade humana, né? Neste tópico, aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus, como ele pode ser vivificado. Pode continuar. Pode continuar. Ponto 1. A origem divina de nosso espírito. Após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. Anseio natural do espírito humano. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste. Conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses, já o salmista confessou que a sua alma suspira por Deus. Infelizmente, são poucos os que, devido a uma vida ímpia e blasfema, sufocam o seu anseio pelo Criador. A reivindicação do espírito humano, através da sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem, que faz morto espiritualmente. Só Ele é a ressurreição e a vida. Lindo. O pastor Alexandre leu aqui, vem trazendo aí na sua leitura as referências a respeito da criação de Deus. Então a origem humana, nós podemos observar que algumas pessoas compreendem que o homem ele vem daquele momento do Big Bang, né, da explosão de Big Bang, e outros compreendem isso através da sociologia, isso são a filosofia que fala essas mentiras de onde vem a criação humana. Mas Charles Darwin diz que veio do macaco, mas nós que somos leitores da Bíblia e andamos por meio da fé, como diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que andamos por fé e não por vista, compreendemos que Deus formou o homem. Gênesis 2,7 diz que Deus formou ou criou o homem do pó da terra. E isso é um ato que Deus fez para confundir a ciência. E Deus o vivificou. Quando Deus criou o homem, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e deu vida ao homem. Então o homem passou a ser um ser vivente, porque Deus o deu a vida. E hoje nós temos que parar e pensar: por que Deus fez isso? Por que Deus fez o homem, soprou dentro das narinas do homem o fôlego de vida? Existe algo que é de Deus que está dentro do homem, sabia? Algo precioso de Deus que está dentro do homem, que é o fôlego de vida. Sem o fôlego de vida, o homem não seria o ser vivente. Ele não teria a vida. Então Deus formou e soprou dentro das narinas do homem o fôlego de vida. E isso nós temos que parar para observar, para
nós não podemos corromper. Nós não podemos nos corromper, porque nós fomos formados para poder primeiro adorar a Deus e depois desenvolver esses atributos que Deus nos concedeu. O homem precisa às vezes de parar e analisar, observar aquilo que Deus colocou para podermos administrarmos. Nós estamos às vezes, a cada dia, às vezes o homem se afastando de Deus, abandonando aquilo que é de origem da parte de Deus. De origem da parte de Deus. O ponto que o pastor Alexandre leu a respeito da origem divina do nosso espírito, da formação, né, de Adão, do pó da terra, isso mostra claramente de onde veio o homem, que não precisa às vezes os questionamentos sim surgem, mas isso são pessoas que não têm uma fé, não tem às vezes, não crê naquilo que existe, porque às vezes o homem crê mais no transitório do que naquilo que existe e subsiste para sempre, que é a fé. A nossa fé não é transitória, ela é eterna. Ela é eterna. Então aqui dentro do tópico 2 que ele leu, o anseio natural do espírito humano, nós podemos ver que isso mostra realmente um atributo de Deus dentro desse tópico de número 2, que Deus é criador de todas as coisas. Então, dentro da leitura do pastor Alexandre, o salmista mostra para nós aqui por quem que a alma dele anseia. Quer ler, Luiz? Quer que ler, eu leio. Não, tá. Eu só vou pedir para você ler. Então o salmista mostra dentro desse capítulo, dentro dessa introdução, desse tópico 2, que o pastor Alexandre leu aqui, e eu vou até pedir para ele fazer uma leitura, fazendo favor, do capítulo 42 de Salmo. Salmo 42 nos diz assim: a alma anela para servir a Deus no seu templo. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Isso, o salmista disse que a alma dele tinha sede de Deus. Às vezes eu fico me perguntando qual é a sede da alma humana? Qual é a sede do homem? Será que a sede do homem é ter riqueza? Será que a sede do homem é ter muito bens materiais? O salmista mostra para nós que a alma do homem ela tem que ter sede de Deus. Ele está dizendo que como o cervo bramido do cervo, o cervo clama, ele pede a água. O cervo pede a água. E a água, por que o cervo pede a água? Porque, segundo a história, diz que de acordo com o cervo entra na água, a água lhe purifica. A água limpa e tira aquele mau cheiro que o cervo tem por causa dos caçadores. Então ele pega uma visão em relação ao cervo e faz uma comparação com a alma dele. Ele diz que a minha alma anseia pelas correntes das águas. A alma dele não anseia por outros, por riqueza, pela prostituição. Não. Ele diz que a alma dele anseia por Deus. Por Deus. Então, nós temos que fazer essa pergunta. Nós temos que, às vezes, fazer essa pergunta entre nós e dizer: Senhor, qual é a sede da minha alma? Se faz essa pergunta para Deus, e o homem vai adquirir a resposta. Ele diz que a alma dele ansiava por Cristo, pelas águas corrente, assim como o cervo brama pelas águas, se minha alma clama por ti.
a minha alma anseia por ti. E nós sabemos que quando nossa alma anseia por Deus, Ele se manifesta, Ele se aproxima do homem, porque quando Deus se aproxima do homem, Deus cura, Deus liberta, Deus traz a paz, Deus traz alegria, Deus dá força para o homem voltar a caminhar. Mas infelizmente não é assim. E poucas pessoas que às vezes buscam essa fonte, porque essa fonte de vida para o homem é Deus, porque Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Então o anseio pelo Criador tem que brotar dentro do ser humano, dentro do homem. O homem tem que voltar o seu coração a Deus, para que as coisas venham se resolver primeiro internamente do homem. Lê para nós, o tópico 2. Anseio natural, a racionalidade humana. Eu estou um pouco garganta. Ontem fui tomar água gelada. Meu Deus. Temos em mente essa proposição. Deus é um ser racional. Logo, a perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós o culto racional. Deus é um ser racional. Certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá, que cairá na apostasia, a argumentar acerca do verdadeiro caminho. Portanto, ele requer de seus servos uma postura racional. Portanto, dotou-nos de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. A harmonia entre a racionalidade e espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional. Ele não é de confusão. Para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. O culto racional agrada a Deus. Posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente, pois significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem de ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. De outra forma, não terá valor algum. Aliás, o culto cristão é o mais racional de todos, apesar de parecer para os incrédulos escândalo e loucura. Irmãos, na leitura do pastor Alexandre que estamos observando aqui, que Deus viu Israel, o povo de Judá, cair na apostasia. O que é apostasia? Apostasia, nós sabemos que é abandono da fé, que é deixar o foco principal, que é o próprio Deus. E o homem, quando comete esse ato, nós podemos ver que o homem vai transitar ou vai percorrer por outros caminhos. Eu estava falando na Bíblia ali em casa, em Jeremias 2,13, 2 maldades meu povo me fez. 2 maldades meu povo me fez. Primeiro, abandonar a Deus, e eles cavaram cisternas rotas. Abandonaram a Deus e cavaram cisternas rotas, né? Que são cisternas que não contêm água, são cisternas que não brota água. A primeira coisa que eles fizeram, eles abandonaram o Senhor e depois foram cavar cisternas que não produz e não gera água. E Deus olhou para o povo e ficou triste, porque Deus queria o povo do seu lado, junto a ti. Mas isso foi apostatar, abandonar, porque toda vez que o homem deixa Deus, toda vez que o homem abandona Deus, o homem, ele cai em descrédito. O homem cai em descrédito, entra por outros caminhos,
E o comentarista trouxe para nós aqui dentro dessa leitura aqui que o pastor Alexandre fez, que é a respeito da apostasia, que o homem abandonou Deus, deixou Deus, porque Judá foi na divisão de Israel e Judá, né? Judá significa terra do louvor, terra da adoração, e eles abandonaram a Deus, que era o tema, que era o foco principal. Então Deus observou isso aí. Portanto, eles tomaram uma outra postura. E Deus estava requerendo deles uma adoração verdadeira. Você vai observar em Isaías 43, vai ver que ali Deus mostra para Israel, para o seu povo, de que existe um só Deus, existe um só Senhor. E ele fala bem assim: e fora de mim não há outro Senhor. Fora de mim não há outro Deus. Fora de mim não há outro Criador. Aí o homem vai se apostatar, vai deixar a apostasia entrar no seu coração e vai se tornar, às vezes, um homem brutal. Mas Deus não quer o homem brutal. Deus não quer o homem bruto. Deus quer o homem racional, que raciocina e que tem uma inteligência, para Deus trabalhar em cima disso, né? Deus trabalhar em cima disso. Então, o que Deus requer dos teus servos é uma postura, e essa postura é uma postura racional. O homem precisa de raciocinar e entender de que só Deus é o Criador e o provedor de todas as coisas. A harmonia entre racionalidade, né, e espiritualidade, o pastor Alexandre fez a leitura. No verdadeiro, né, espiritualidade manifesta-se a maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional, ele não é de confusão. Aí eu fui buscar essa palavra aqui dentro, fui fazer uma leitura ali dessa palavra em casa, dizendo que realmente Deus não é de confusão, mas o homem ele procura esse meio de confusão. Mas Deus quer afastar o homem desse negócio chamado confusão, porque Deus não é de confundir, Deus não é de confundir ninguém. E o comentarista trouxe para nós aqui que Deus procura realmente, Deus tem procurado os verdadeiros que fazem coisas a Ele com raciocínio. Às vezes o nosso intelecto, às vezes é um pouco, às vezes é bloqueado pelas coisas do dia a dia. E o homem não consegue raciocinar que pela manhã ele tem que buscar e pensar em Deus e buscar a tua presença. Aí o comentarista trouxe para nós aqui algo muito importante também para o desenvolvimento, para desenvolver a inteligência do homem espiritual. O homem tem que o homem tem que parar e agradar o Espírito Santo, nos desenvolver a inteligência espiritual. Então, o que vai fazer o homem desenvolver a inteligência espiritual é o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que Deus deixou aqui para a igreja, é que só Ele é que pode nos auxiliar, nos conciliar, nos dar inteligência, e que tudo que nós venhamos realizar aqui nessa terra, que seja para a glória de Deus. Nós não podemos fazer nada sem pensar em Deus. Nós temos que colocar Deus no que nós estamos realizando.
E é isso que o Espírito Santo, isso é que o Espírito Santo quer nos levar. É isso que o Espírito Santo quer nos conduzir e colocar dentro do nosso intelecto, que as coisas que estamos realizando aqui na terra tem que glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós venhamos realizar tem que glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então, isso não tem valor. Isso não tem valor. Não tem nada que pague esse algo que Deus nos deixou para podermos nós agradarmos a Deus através do Espírito Santo. Nem o culto racional agrada a Deus. Esses cultos às vezes têm deixado de acontecer. Às vezes é o culto doméstico. E esses cultos domésticos são cultos que Deus sempre se agradou. Doméstico, familiar, os cultos nos lares. E esses cultos são cultos que às vezes acontecem, que é um pouco, às vezes não acontece diariamente. Então Deus, o comentarista está trazendo para nós aqui que nós temos que voltar a realizar esses cultos, porque esses cultos são cultos que agradam ao Senhor, e que é o culto racional, é o culto que às vezes o homem tem que ser voltado para o intelecto, o espírito. O homem tem que ter um intelecto espiritual e entender que esses cultos são cultos que Deus tem feito presente. Não é o culto mecânico, porque o culto mecânico você já sabe o que vai acontecer. Mas o culto racional, ele tem que ser realizado com novidades. Novidades de Deus. Novidades de Deus. Quando Elias, ali no Monte Carmelo, no capítulo 18, Elias vai chegar ali diante daqueles profetas de Baal e vai pedir para os profetas de Baal fazer o culto deles. Faça o culto de vocês aí, para ver o que o Deus de vocês vão fazer. Aí eles começaram a fazer um culto irracional. Era um culto racional, irracional. Entendeu, pastor Alexandre? Eles não raciocinaram na hora de fazer o culto. Porque o culto que eles fizeram ali, naquele momento ali, foi um culto pagão do jeito deles, né? Tiveram que rasgar o corpo, tiveram que mutilar o seu corpo para poder chamar a atenção ou atrair um Deus que existia, mas não falava, que existia, mas não andava, que existia, mas não palpava. Aí Elias começou a dizer para eles bem assim: ó, de repente o Deus de vocês está dormindo, né? De repente o Deus de vocês foi viajar. Aí chegou a hora de Elias mostrar para eles o que é um culto racional e aonde Deus é atraído por esse culto. Elias mostrou para eles ali, fez todo o rito, mostrou que a presença de Deus é maior e é atraída quando o homem faz um culto racional. Porque se o homem realiza um culto sem o raciocínio, Deus não se manifesta. Então a gente pode afirmar que há pessoas que praticam esse tipo de culto irracional, né? Sim. Da mesma forma, entram dentro da casa de Deus, não reverenciam, né? Aí, não guardam seus pés dentro da casa de Deus. Boa. Né? Isso aí. Então acaba acontecendo como foi esses 400 profetas de Baal aí que, né, estavam fazendo um culto que a gente já sabia que não ia dar em nada, né? Nada. Biblicamente. O pastor Alexandre está dizendo aqui que realmente existem pessoas assim mesmo, que realizam cultos, e esses cultos se tornam cultos irracional. Ele não vê nada, não consegue ver a manifestação e ainda sai reclamando, dizendo que não aconteceu nada, que não viu nada. Corretamente. Então, assim, esse tipo de culto que às vezes nós estamos vendo aí,
é um culto sem raciocínio, é um culto sem organização. E a presença de Deus, ela não vem, não se manifesta. Porque esses cultos não tem raciocínio, não tem intelecto. Mas Elias mostrou ali que o culto que ele fez ali, ele mostrou para nós que Deus, ele manifestou. E quando tem um culto com raciocínio, tem milagre, tem cura, tem presença do Espírito Santo, o povo se alegra, o povo glorifica a Deus. Então, sem o raciocínio, Deus ele fica de longe, só observando o homem, fazendo coisas que não agrada aos olhos do Senhor. Então, esse culto racional agrada a Deus, que tem muitos cultos que às vezes o homem acha que está agradando a Deus, mas não está agradando a Deus. Às vezes muitos cultos que são realizados, principalmente você quer organizar alguma coisa e o outro vai ficar bicudo, vai ficar com cara feia. Aí você fala bem assim, mas é por causa daquele ali, será que se Deus... Você sabia que por causa de um, Deus não opera? Prova na Bíblia que eu estou falando para os irmãos aqui. Lembra de Acã? Por causa de um, Deus não permitiu. Lembra da irmã de Moisés, Miriam? Por causa de um, Deus não permitiu o povo se alegrar e caminhar. Sim. Então, a igreja, aí, porque tem certa situação que atrapalha, sabe? Que atrapalha a manifestação do Espírito de Deus. Então, esses que atrapalham tem que ser arrancado, tirado do meio do povo que quer alguma coisa com Deus. Esse é o culto com intelecto, culto com raciocínio, que nós temos que fazer para atrair o Espírito Santo de Deus para o nosso meio. Pode falar, pastor Alexandre. Ler 3 versículos como prova disso? Pode ler. Diante do que o irmão Luiz está falando aqui, eu quero ler 3 versículos, né, que ajuda, né, e vai ajudar a igreja cada dia mais e mais quando a gente presta um culto racional a Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 2 diz assim, ó: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma, né? Não está no singular, né? Está né? Tá na questão, em cada alma, né? Todos aqueles, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Todos unidos em um só propósito. Eu acho que da mesma forma que a igreja primitiva cresceu dessa forma, a igreja do século 21, ela precisa de voltar a esses cultos racionais de forma, né, de reverência, né, de pensar em um só propósito, né, porque Jesus ele está voltando e muitas das vezes a gente está preocupado com o que está acontecendo e a gente está se esquecendo das origens, né, de se apresentar a Deus de forma racional, de buscar mais a Deus, de parar de olhar para o lado, para a direita, para a esquerda. E enquanto nós vivermos assim, nós não vamos ver as manifestações de Deus. Todos aqui estavam juntos em seu propósito e o resultado a gente viu na frente. Quantas almas foram alcançadas? Porque a igreja, aqui é a igreja que nasceu depois do batismo do Espírito Santo. Essa igreja aqui ganhou muitas almas para o Senhor. E nasceu no fogo, os irmãos estavam perseverando, os irmãos estavam vendo a necessidade de cada um, eles estavam suprindo a necessidade dos outros. Isso. Então, assim, a igreja que não tinha as lutas, as perseguições que a gente viu ao longo dos apóstolos sendo perseguidos, mas eles estavam unidos em propósito. Qual o propósito? Crescimento do reino de Deus. Eles estavam colocando as suas necessidades, as suas vontades de lado para botar o próximo e colocando a vontade de Deus acima da deles, né? E quando a gente coloca a vontade de Deus acima da nossa, quando a gente renuncia às nossas vontades, Deus ele trabalha no nosso meio, Deus ele se manifesta e algo diferente acontece. Irmãos, eu tenho uma revelação de Deus para nós aqui. Aleluia. Esses cultos irracional, eles dão 3 grupos de pessoas. Primeiro, os incrédulos. Segundo, aqueles que geram escândalo. Terceiro, os loucos. Quando não tem raciocínio é assim. Lembra que quando, só para fechar esse ponto aqui, apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, na hora da ceia,
os irmãos percebem ali que na hora que o apóstolo Paulo vem ensinando a respeito do capítulo 11 ali, os irmãos percebem que dentro daquele local que eles estavam realizando a ceia do capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo mostra para nós ali primeiro o grupo que gerou, que era incrédulo, o segundo, aqueles que geravam escândalo, que ali tem, você pode ver que um ficava com a mulher do pai, do irmão, e era uma bagunça toda, e o terceiro eram os loucos. Era 3 grupos de pessoas que estavam ali, a qual que não tinha raciocínio para poder efetuar ou apresentar a Deus um culto racional. Então eles estavam cometendo ali escândalo, tinha louco e tinha incrédulo ali dentro daquela casa. Por isso que havia muitos doentes, né? Vou falar agora, é isso aí. Por isso que havia muitos doentes, né? Fracos e até que dormem. Pessoas ali que não apresentou a Deus. É por isso que às vezes nós olhamos para um canto, você vê alguém dormindo, você vê alguém que já não quer mais glorificar. São os que dormem, os fracos e aqueles que não vêm porque estão doentes, ou os que vêm que estão doentes, enfermo espiritual. Então, quando não há esse culto de organização, isso acontece dentro das igrejas atuais, porque você vai encontrar muitas pessoas, você vai encontrar esse tipo de pessoas nesse século 21, por causa dessa pandemia. Você vai ver que muitas pessoas estão enfermas espirituais, estão enfermas e não conseguem mais adorar a Deus, não tem mais aquela alegria de estar na casa de Deus, porque esse período gerou isso para a vida da pessoa. Então, bem colocado aqui pelo nosso pastor Alexandre no quesito de é por isso que surge esse tipo de pessoas dentro da casa de Deus, por não fazer um culto com intelecto, com raciocínio. E o comentarista vem trazendo isso para nós podermos compreender e entender um pouco mais do que Deus está querendo para com o seu povo. O próximo aqui é o 3, né? É a sociedade humana. Lê para nós, por favor, pastor. A garganta já está. A sociabilidade humana. Isso. Deus nos criou sociáveis à solidão e contrária à nossa natureza. Por isso Deus instituiu a família e só depois o Estado. A solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Por esse motivo, Deus fez a mulher, para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. Somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria, buscam viver isolada e sociabilidade, solitariamente. A família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade, é mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu, pois, 2 Salmos, 127 ou 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. A Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. Essa união impensável em termos sociológicos e denominada o Ministério de Deus, pelo apóstolo Paulo, né? É isso aí, Luiz. Obrigado. Irmãos, Provérbios capítulo 18 diz que a sabedoria ela clamou à inteligência e a inteligência não deu a sua voz, não deu ouvido. A sabedoria é Deus clama, a inteligência representa o homem. Então a sabedoria clamou e a inteligência não deu a sua voz. Isso representa o quê?
representa que a sabedoria está sempre clamando, está sempre querendo ensinar, mas a inteligência, ela não quer dar a sua atenção devida para a sabedoria. O pastor Alexandre trouxe aqui algo interessante dentro da sua leitura, né, sobre o tópico de número 3. Aí fala que o que Deus não criou foi a solidão. É isso que Deus criou a solidão, mas é algo que ele não quer que o homem que o homem permaneça na solidão. Aí o texto vem mostrando para nós que a criação única que Deus formou, né, foi o homem, coisa boa, que a coisa que Deus formou e não é boa é a solidão. Aí ele falou sobre a família. A família, nós sabemos que foi formada por Deus, constituída por Deus, e está inserida dentro da Constituição, no artigo 5º da Constituição, no artigo 226 da Constituição, diz que família é constituída por homem e mulher e a sua prole. Esse é um marcos que nós não podemos remover, mas muitos já removeram, né, esse marco, dizendo agora que família é 2 homens e 3 homens, e assim vai. É a ciência que diz isso aí, mas a Bíblia diz que família é homem, mulher e a sua prole. Então nós podemos observar o seguinte, de que nós não podemos perder esse princípio. Aquilo que Deus colocou para nós administrar, nós temos que honrar, e aquilo que Deus colocou nas nossas mãos temos que honrar. É o que? É a nossa família. O homem, às vezes, na sua solidão, porque a solidão, ela é um princípio para levar o homem à morte. A solidão, ela é o início para levar o homem à morte. Está escrito lá no capítulo de número 4, acho que é o capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, diz que quando Elias vai na casa de uma mulher de Sarepta, a mulher de Sarepta estava numa solidão grande ali sozinha, que ela falou bem assim, não, o profeta Elias chega na casa dela para poder se alimentar, e ela fala bem assim, ó, tua serva só tem uma botija de azeite, um punhado de farinha, uma panela no fogão, que é o lume, e o que tem aqui, eu vou fazer para ele, meu filho, comer e morrer. E depois nós vamos esperar a morte. A solidão é um caminho que leva o homem a praticar o suicídio. A solidão é um caminho que leva o homem a praticar o suicídio. É por isso que o próprio Deus fala que não é bom o homem ficar só. Porque ele sabe o que vai acontecer. Porque ele sabe que há de praticar. É por isso que Deus diz para o homem não ficar só. Então, a palavra aqui homem e mulher, dentro do hebraico, quer dizer Zahar, Unikevar, Baraotan. Baraotan é criar. Zahar, Unikevar, Baraotan. Então está escrito assim, macho e fêmea Deus os criou. Então Deus criou homem e mulher para que esses dois viessem a ter uma união e se tornar uma só carne. Deus criou a solidão, mas a solidão não é boa. A solidão leva o homem ao suicídio, porque ele vai compreender, entender que ele está isolado, não tem ninguém por ele. Aí ele às vezes quer cometer o suicídio. E outra coisa aqui que nós podemos observar, que nós como igreja, nós não devemos esperar. Se você buscar educação, se você buscar segurança e saúde do Estado, às vezes isso pode comprometer um pouco aí a sua fé. Mas isso nós como família temos que buscar de Deus. Aí você observa aqui que a família é mais importante que a sociedade. É mais importante que a sociedade, é mais imprescindível que o Estado. Então a família é que constitui a sociedade e o Estado. Sem a família nada acontece. Sem a família não existia a igreja, porque a igreja é
formado de família. Se você tem sua família dentro da sua casa, você tem uma igreja. A igreja, ela é o corpo, ela é um conjunto. Ela é um conjunto. Quando eu falo a igreja, porque existe a igreja existe a igreja que é a igreja pessoal, né? Que é você, igreja pessoal, mas existe a igreja em conjunto. A igreja em conjunto, que a igreja em conjunto é quem? Eu, Paulo Sérgio, pastor. Essa é a igreja que se torna uma só, mas tudo é uma só. É igual tem o Espírito Santo, existe Jesus, existe o próprio Deus, mas os três são um. Os três são um, se torna um só. Então, não existe esse negócio de exclusivismo. A igreja não tem que ser exclusivista, tem que ser unida, unificada. Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, até o versículo 13, ele diz que o elo de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Então a igreja tem que ser elo, tem que ser unificada, tem que ser elo, tem que estar junto, tem que estar abraçada, porque essa é o que Deus, isso é o que Deus tem feito para o desenvolvimento do seu povo. Então aqui Salomão vem falando aqui também, pois ambos dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos, 127 e 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. Salomão falou sobre isso, Salmo 127, Salmo 128, que ele vai escrever, 127, ele vai escrever e mostrar para nós o papel da família na sociedade e no Estado. Nós não devemos, nós temos que entender que a nossa vida ela gira, a nossa vida ela gira em torno do próprio Deus. Nossa vida ela gira em torno do próprio Deus. Se nós depender de educação, de saúde desse estado aí, vai ser um pouco meio complicado. Mas eu acho que a maior educação, irmão, a maior educação, saúde e segurança, ela está embasada na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. Sem a palavra de Deus nós vamos se corromper pelaquilo que eles nos oferecem. Mas nós temos, graças a Deus, essa visão do Espírito que nos mostra o caminho verdadeiro, e o caminho verdadeiro é Cristo. Então a igreja de Cristo é a sociedade perfeita. O pastor Alexandre leu também esse item 3 aqui, a respeito de todas formas, o único corpo, né? Que a igreja de Cristo tem que ser o único corpo. Esta união é imprescritível em termos sociológicos, é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo. Então ele mostra para nós aqui que realmente Deus investiu. O investimento de Deus na família foi muito grande. O investimento de Deus no homem foi muito extenso. Então nós vemos que Satanás tem às vezes feito plágio, né? Satanás às vezes tenta fazer plágio. Satanás às vezes tenta destruir, corromper, deixar o homem solitário, destruir as famílias. Mas graças a Deus que nós temos aí o coração voltado para aquilo que estamos almejando, porque nós, como família, devemos almejar o céu e aquilo que Deus nos prometeu através dos profetas. Você pode ler também o próximo? Bom, assim, a liberdade humana. Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhemos entre bem e mal.
Se por um lado temos a liberdade de agir por outro, não podemos esquecer-nos da soberania divina. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido como capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Tal atributo é observado em diversas passagens das Escrituras. O ato de decidir. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre bem e mal, entre Deus, todos, Deus e os ídolos, e entre aceitar Jesus e recusá-lo. É um direito que Todo-Poderoso nos concedeu. A soberania divina. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são exclusivamente, são perfeitamente harmônicas. Isso. O pastor Alexandre fez a leitura aqui para nós podermos compreender um pouco mais a respeito do livre-arbítrio. Nós vemos aí que toda pessoa que fala em livre-arbítrio pensa, tem que raciocinar de que observamos primeiro que ali dentro do céu, onde estava o próprio Deus, né? Nós vimos aí Lúcifer pegando esse momento, e ele ali naquele período ali, Deus olhou para ele e deixou ele ver o que ele ia fazer. Você acha que Deus foi lá impedir? Não. Deus não impediu Satanás, Lúcifer, de se rebeliar. Deus não impediu ele, não. A única coisa que Deus fez, tirou ele lá de cima. Então ali nós podemos observar de que ele tinha o livre-arbítrio diante de Deus. Lúcifer, ele escolheu, uma escolha, e toda escolha tem a sua reação. Toda ação tem uma reação. A ação dele não entristeceu, a ação dele, porque Deus fica triste? Não, Deus não fica triste. Deus não tem sentimento humano. O homem que fica triste, Deus não. Percebe-se que Satanás, que o Lúcifer ali, ele escolheu aquilo ali para ele. Ele escolheu trair Deus e rebeliar e levar a terça parte dos anjos enganando, que o texto fala que no capítulo 12 de Apocalipse foi com a cauda, mas a cauda ali é a traição, né? Que é a lábia, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos e levou. E os anjos que foram com ele também é livre-arbítrio. Não, eu vou também embora. E todos foram. E percebe-se que de lá para cá, Deus deixou o homem escolher o que o homem quer viver. O homem hoje tem livre-arbítrio de escolher o que ele quer. Agora, você não pode chorar pelas consequências. As consequências vêm. As consequências vêm para o homem. Tudo que o homem planta, como diz Gálatas 5:7, ele vai colher. Se o homem plantar tempestade, se o homem plantar vento, ele vai colher tempestade. Se o homem plantar qualquer tipo de árvore, ele vai colher aquilo que ele plantou. Então nós podemos observar que esse livre-arbítrio ele vem trazendo do Éden até Apocalipse. Do Éden até Apocalipse. Uma certa rainha, o rei falou para ela, para poder se apresentar diante do povo, que está 127 províncias. E essa rainha, naquele dia, ela falou que não iria. Eu não vou. Você acha que o rei foi chorar? Você acha que o rei foi dormir indignado? Nada. O rei foi escolher quem gostaria de obedecer a ele. Lembra de Esther? A rainha Vasti. A Vasti não quis, não quero não, você tem livre-arbítrio, realmente. Mas você acha que o rei foi chorar, Paulo Sérgio? O rei, ele representa o próprio Deus, irmão. Você acha que ele vai chorar no canto? Você acha que ele vai ficar triste? Não. Ele foi
escolheu uma outra mulher para estar ali diante dele. E ele escolheu Esther. Escolheu Esther. Então a figura desse rei Assuero é a figura do próprio Deus, mostrando para nós de que tem coisas que o homem tem que tomar decisão. Tem que decidir. Igual a questão de Lúcifer, né? Você pode ver que com a decisão dele de escolher se rebelar contra Deus, ele acabou influenciando outros anjos, né? Da mesma forma, quando nós temos uma escolha, muitas das vezes ao contrário, no trabalho, ou dentro da nossa família, dentro da igreja, a gente tem o poder, muitas das vezes, de influenciar algumas pessoas, né? E isso, muitas das vezes, pode ser uma má decisão, né? Porque se a nossa rebelião, se o nosso posicionamento for um mau posicionamento, né? Pode ter grandes consequências, né? E nós vamos sofrer depois, né? Porque nós estamos, por exemplo, num país democrático, onde nós temos o direito de escolha, né? Não tanto assim, porque alguns lutam para acabar com isso. Destruir, né? Isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa liberdade de expressão, muitas das vezes, a gente consegue influenciar algumas pessoas. Com certeza. Principalmente por, muitas das vezes, a falta de conhecimento, né? A Bíblia não fala que, lá em Joel, se eu não falo de memória, por falta de conhecimento o povo é destruído. Oséias, né? Isso. E o povo muitas das vezes não procura ter um conhecimento, entender, estudar, saber o que realmente está sendo falado, o que realmente está sendo proposto. Se os anjos ali, o que Lúcifer vai nos proporcionar, né? O que Lúcifer vai nos dar em troca de nós e seguir a ele, né? As pessoas não pensam nas consequências, as pessoas não pensam na hora de decidir. Ele está certo, pronto, acabou, né? E muitas das vezes isso tem umas consequências muito grandes. Consequência grave. Dentro de família, já vi famílias sofrendo com isso. Perguntar é opcional, né? Colher é obrigatório, né? É complicado, já deu tempo aqui. O que acontece? O pastor Alexandre falou nesse quesito aí, né? Há um exemplo na Bíblia Sagrada, ali em Lucas, não me foge da memória, Lucas, a partir do capítulo 9 ali, eu acho que é Lucas, não, é João capítulo 6, versículos 68, 69, que Jesus estava dando um sermão para os discípulos, não foi? Aí Pedro falou bem assim, Senhor, Jesus falou assim, ô Pedro, o sermão tá duro aqui? Aí Jesus falou assim, se você achar que o sermão aqui tá duro, você pega e vai com eles. E Jesus falou com Pedro, vai atrás daqueles que saíram daqui diante de mim. Aí Pedro falou assim, não vou não. Se Pedro vai atrás deles ali, ele estava enrolado. Mas ele falou assim, não vou não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então é só Deus que tem palavra de vida eterna para dar ao homem. Então Pedro escolheu estar nos pés de Jesus. Lucas 10, Mateus 10, Maria escolheu estar nos pés de Jesus. Lembra de Marta e Maria? Foi a escolha dela. Ela escolheu, quero estar nos pés de Jesus. Lá no capítulo 12 de João, aquela mulher que entrou dentro da casa do fariseu ali, onde estava Jesus ensinando, ela escolheu entrar e quebrar o vaso de alabastro sobre Jesus e chorar nos pés de Jesus. Ela que escolheu. Então cada escolha que o homem tem é que vai refletir na frente a sua escolha. Lá no capítulo 5 de Marcos, a mulher escolheu caminhar pela multidão e tocar na sola de Jesus. Então cada um faz as suas escolhas. Então se o homem hoje ele tem duas coisas a percorrer, só para nós, vou deixar o Alexandre te dar uma palavra também. Deuteronômio capítulo de número, acho que é 28 ali, a partir do versículo 19, Deus vai dizer bem assim, olha, que duas coisas ele propôs ao homem, a bênção e a maldição. Está escrito lá, duas coisas ele propôs ao homem, a bênção e a maldição. Aí Deus vai falar bem assim, escolhe pois a bênção para que viva. Mas o homem coloca a comichão nos ouvidos, escolhe a maldição, rapaz. Deus ainda cantou a pedra, escolhe pois a bênção para que vive, hein? Então o homem, ele está
Ele está correndo esse risco muito grande, né, de escolha. O livre-arbítrio é algo que realmente foi lido aqui ele não é humano, ele é algo espiritual. Ele é algo que veio de Deus. Mas pode fazer um comentário aí, se quer? Não. Então, assim, irmãos, a lição ela é um pouco extensa, né? E o ato de decidir, segundo a Bíblia, né, decidir entre o bem e o mal, Luiz, entre Deus e os... Só um minuto. Você falou assim que essa escolha, ela é espiritual, mas ela também pode ser usada para o mal também, né? Também, pode ser. Porque se o homem, nós lemos ali mais à frente, se o homem nega a Deus, né, as escolhas dele acabam sendo mal. Você vê que o homem, a própria palavra diz, né, que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, né? Então, ou seja, o homem que não reconhece Jesus como Salvador, que vive por aí, as escolhas dele são baseadas, né, na terra, né, nas coisas materiais, naquilo que muitas das vezes não agrada a Deus, né? Então eu acho importante a gente ressaltar isso aí, porque às vezes tem pessoas, poxa, mas as decisões elas são espirituais, não, né? Tem gente que entende que só é espiritual para aquele que reconhece Jesus como Salvador da sua vida. Corretamente. Só para a gente poder retornar aqui o microfone à pessoa de direito, podemos observar que o povo ali no capítulo de número 20 ali de Êxodo, olha a escolha que o povo fez. O livre-arbítrio, todo mundo tem o direito de escolher. Falou bem assim, Deus desceu no monte e o povo falou assim, não queremos ouvir a voz de Deus mais, nós queremos ouvir Moisés. Fala você, Moisés, nós ouviremos. Então o povo preferiu ouvir Moisés, o homem, né? Ouvir o homem. As promessas que o homem faz, ela não se cumpre. Mas aquilo que Deus faz e aquilo que Deus promete, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Disse Deus e não cumpriria? Ou falaria a Deus e não velaria da tua palavra? Sabe o que é velar, irmão? Quando Deus falou assim, ou falaria a Deus e não velaria da tua palavra? O que é velar? Nós sabemos que velar aqui dentro do nosso ambiente, da nossa cultura, é passar a noite com o morto, né? Vamos velar aqui o corpo do morto. Aí o que você faz? Você passa a noite ali, velando o corpo. A palavra velar aqui para Deus aqui é que Deus sabe que aquilo que ele falou vai cumprir. Porque velar, ele está dizendo, o comentarista diz que, dentro de alguns comentários, diz que velar é que ele assegura a tua palavra para cumprir no tempo determinado. Falaria a Deus e não velaria na tua palavra? Quer dizer, ele não cumpriria? Então Deus cumpre. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então ele falou, ele vai cumprir, tá bom? Eu quero desde já agradecer a oportunidade que foi nos concedida. Eu confesso para os irmãos que na próxima eu vou estar melhor, porque eu tomei um café, depois tomei água gelada. Falei, meu Deus do céu, me arrebentou. Só finalizando neles, a criatividade humana, você expressou bem falado no começo da introdução, né? Pra gente finalizar. Sobre Bezalel, né? Como Deus ele dá sabedoria ao homem, né? Na questão de arquitetar, na questão de construir. Mas Deus faz as coisas pro mal, né? Infelizmente alguns homens acabam usando essa criatividade para as coisas do mal, né? Do mal. Eu lembro muito bem que quando eu não tinha experiência em construção, e aí eu estava ali na minha casa ali desenhando da forma que eu ia fazer minha casa, né? Muitos homens usam a sabedoria para o bem e infelizmente os outros usam para o mal, né? Então só falando, né, a respeito disso, que Deus ele nos dota de sabedoria para a gente poder, principalmente nós que servimos ao Senhor, para usar para o bem, preservar os princípios, né, as coisas que Deus criou, né? E também da mesma forma quero agradecer, né, Luiz. Manel vai falar alguma coisa, Manel?
Meu Deus, e já queremos, ó Sérgio, de julho, né, em nome de Jesus, e nós vamos estar aqui num grande culto, onde nós estaremos celebrando o sacrifício de Jesus por nós, né? E Deus abençoe os irmãos, um ótimo final de dia, abençoado com a graça do nosso Senhor Jesus. Nós vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus por este período, e vamos estar aqui logo mais à noite em nome de Jesus. Querido Deus, maravilhoso Deus, Pai que estás no céu, te agradecemos, Senhor meu Deus, pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos uma vez mais, ó Deus, diante da tua presença. Somos gratos a ti, Jesus, pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, que entenderam a palavra que aqui foi ministrada, Senhor. Nós cremos, meu Deus, em nome de Jesus, que alguém ouviu a tua palavra. Essa palavra, Deus, alguém precisava ouvir, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha visitar, ó Deus, aquele lá que tem passado por dificuldades, de entender o real propósito do Senhor, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa derramar a cura, a bênção, o milagre sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, no nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares. E se assim o Senhor nos permitir, logo mais à noite estaremos aqui numa grande festa, Senhor, onde nós estaremos participando da ceia do Senhor, meu Pai. Pai, no nome de Jesus, esteja conosco, Senhor, assim como o Senhor tem ficado nesses períodos difíceis em que muitos estão passando. O Senhor, meu Deus, tem nos sustentado, tem nos guardado. Senhor, nós te agradecemos muito por tudo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus.